Vamos falar agora sobre o câncer no sistema digestivo. O câncer no aparelho digestivo, como do ex-prefeito Bruno Covas, é de prevalência maior entre homens entre 65 e 74 anos, mas vem crescendo nos mais jovens, é o quarto câncer mais comum entre os homens e o sexto entre as mulheres no Brasil. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o médico Bruno Batista. Ele é médico oncologista. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, sim. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e muito obrigado pela TV Alesp pelo convite de poder trazer essas informações para vocês. Essa semana tivemos a triste perda do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Ele estava em tratamento de um câncer originado na região da carne. Explica detalhadamente como esse câncer se manifesta. Claro, é importante que vocês comentaram, né, que o câncer gástrico ele tem aumentado principalmente em algumas faixas etárias, né, dos mais jovens, em especial os tumores que se originam do cárdia, que é basicamente a conexão entre o esôfago e o estômago. Isso a gente chama de junção gastroesofágica, porque une as duas coisas, né? E esse tipo de tumor ele está relacionado a refluxo e outras alterações, como obesidade, fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, que também são para o estômago, mas em especial para essa região ali, né? São tumores, em geral, que a gente chama de adenocarcinoma, porque ele tem essa característica da célula. Então, esse é o tumor que se origina nessa região do cárdio. E ele tem algumas questões bem específicas, né? Como a gente acabou acompanhando o desenrolar, né? Infelizmente, do prefeito Bruno Covas. Agora, doutor, esse câncer ele é mais comum em pessoas aí mais velhas. Por que em pessoas mais jovens o câncer se manifesta de forma precoce? A ciência já tem uma explicação? Quais as pessoas que estão mais susceptíveis a isso? Como a gente pode trazer uma explicação para os nossos telespectadores em relação a isso? Se nós formos levar em conta todos os tipos de câncer, ele realmente é muito mais comum, né, em idosos. Isso conta câncer de próstata, até para câncer de mama em mulheres, né? Mas algumas alterações nós estamos observando, e principalmente relacionada à obesidade, por exemplo, e isso daí vai gerar câncer em pessoas mais jovens. Dentre eles, os tumores da junção gastroesofágica. Também temos observado o aumento dos tumores de reto, que é a parte final do nosso intestino, e ele também tem acometido pessoas mais jovens. Então chama atenção essa transição demográfica que a gente chama, né, então, tumores em pessoas mais jovens, e principalmente por alteração de fatores de risco, como eu comentei, tabagismo, etilismo, obesidade, refluxo, né, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Isso aí está relacionado a uma alteração daí a faixa etária que é esperado, né? É claro que a gente tem alterações genéticas, né, que podem estar relacionadas a tumores, né, como é o caso que foi levantado do prefeito Bruno Covas, em que o avô dele teve também um câncer gástrico. Isso sim é um fator de risco que tem que ser levado em conta na avaliação médica, né? A gente não tem como deixar isso de lado, mas não que a pessoa necessariamente vai ter câncer, caso tenha algumas alterações genéticas, tá? Então, tudo isso tem que ser pesado numa avaliação ampla do paciente. Agora, o senhor tocou no assunto no fator hereditário do câncer. Em muitos casos, a gente observa esse fator ou é isolado? Se nós formos pegar todos os tumores, todos os cânceres que existem, a gente vai falar que, em média, grosseiramente falando, um terço dos casos é relacionado a fatores hereditários. Um terço é por questões ambientais e o outro um terço, isso de maneira bem mais simplista, assim, a gente vai falar que é por azar mesmo. Infelizmente, aconteceu sem causa definida. Dito isso, eu diria que esse um terço a gente consegue falar que é uma síndrome genética estabelecida, com um nome em aproximadamente metade dos casos. Então, se eu pegar aí 10 a 15% de todos os tumores, a gente vai chegar a uma síndrome, né, hereditária, mais ou menos 10%. Então, tem que ser investigado. E por quê? Algumas dessas alterações genéticas têm tratamento específico para aquele tipo de câncer. Isso aí já está bem determinado para câncer de mama,
para câncer de próstata, para câncer de ovário, que é se tiver alteração genética, eu trato a alteração genética. Então, sim, tem um componente que está sendo investigado, a medicina está caminhando para saber as origens do tumor daquela pessoa. Isso é muito bacana porque a gente personaliza o tratamento. Agora, doutor, é interessante a gente questionar também, é o câncer, quando ele é descoberto de forma precoce, ele aumenta a chance do paciente de sair curado, né? Ou depende do tipo de câncer, certos tipos de câncer já vão levar o paciente realmente a um agravamento, a metástase e posteriormente à morte, ou não? O tratamento descoberto de forma precoce, ele evita muito a morte, principalmente, né, o tema, a gente falando aí de pessoas muito jovens. Perfeito, é uma ótima pergunta que você faz. E eu diria que todo câncer precoce tem chance de cura. Todo. Então, se a gente consegue pegar e descobrir esse tumor antes que ele comece a se espalhar, seja para linfonodos, que são popularmente conhecidos como ínguas, ou para outras regiões, né, que a gente chama de metástase. Ou seja, antes que isso aconteça, a taxa de cura sempre existe. Ela vai variar dependendo do tumor, em que tumores, por exemplo, de mama, precoces, nós temos uma taxa de cura acima de 90%, e infelizmente outros tumores mais graves, e nesse ponto eu coloco os tumores de estômago, ele tem uma chance maior de voltar com metástase, e daí, por conseguinte, ter menos chance de cura. Agora, doutor, muito tem se discutido também, né, até com a relação da Covid-19, que nós vamos falar daqui a pouco, mas o indivíduo que tem obesidade, ele está mais inflamado. Essa inflamação, ela predispõe a que se desenvolva algum tipo de câncer? Essa é uma pergunta, até por sinal, muito debatida dentro do nosso meio da oncologia. O primeiro motivo disso é que hoje a gente utiliza o próprio sistema imune da pessoa para lutar contra o câncer. As medicações que utilizam, são as imunoterapias. Isso daí a gente não coloca um anticorpo na pessoa basicamente para lutar contra a doença. Não é só isso. Nós utilizamos pontos do sistema imune que o tumor tinha, digamos assim, silenciado, inativado. Então nós vamos ativar o sistema imune, permitindo que a própria pessoa lute contra o câncer, né? Então essa é a primeira questão. As pessoas inflamadas, elas têm um desbalanço do sistema imune, favorecendo com que haja, infelizmente, o desenvolvimento de câncer. Mas existem outras questões relacionadas à obesidade e inflamação, como alguns fatores de crescimento. Então, existem alterações metabólicas que favorecem a multiplicação celular e, dessa forma, favorecendo erros que podem se tornar câncer. Então, sim, é uma área extremamente rica em pesquisa clínica hoje, inflamação e câncer. E daí a obesidade tem um papel central disso, porque todo paciente que é obeso, infelizmente, é inflamado. Aumenta-se o risco também, além de câncer, doenças cardíacas, na verdade, qualquer vaso, qualquer artéria do corpo, ela pode inflamar e trazer problemas, né? Então, a pessoa que está inflamada pela obesidade tem essas doenças que são classicamente associadas, né? Mas veja, a inflamação pode, inclusive, até aumentar questões de depressão. Isso também está sendo estudado, já está sendo comprovado, que a associação é tão forte de obesidade, inflamação e depressão, que acredita que tenha uma sequência de eventos que levam uma coisa a outra. Então, sim, a inflamação é péssima para essas coisas assim da saúde da pessoa, e é tão importante a manutenção de uma rotina saudável, com exercícios e boa alimentação. Aí você consegue mitigar esses fatores de risco, né, deixando a pessoa bem. Agora, a gente abordou, por exemplo, o tabagismo, abordou as bebidas alcoólicas. Alguns outros alimentos aí podem favorecer o desenvolvimento do câncer do sistema digestivo a longo prazo, doutor? Sim, e é bem importante comentar isso, né? Porque para o câncer de estômago, nós temos dois outros fatores de risco, que são os principais, na verdade. O primeiro deles é o consumo de alimentos embutidos, né? São alimentos com conservantes, porque existe dentro
desses alimentos com conservantes compostos nitrogenados. Isso também é gerado por questões de fumaça. Então, a pessoa que consome muitos desses alimentos, esses compostos nitrogenados lesam, machucam a mucosa do estômago, fazendo com que haja maior chance de desenvolvimento de tumores nesse local. Além disso, outro fator de risco que também é muito relacionado é a presença da bactéria que infecta o estômago, chamado Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é a mesma bactéria que causa úlcera. Então, essa inflamação do estômago por essa bactéria está sim relacionada a maior chance de úlcera, daí atrofia gástrica, daí desenvolvimento de lesões precursoras, e nós chamamos isso de metaplasia, e daí depois das lesões precursoras, o próprio câncer gástrico. Então, sim, é importante que outros fatores sejam controlados, primariamente alimentos embutidos com conservantes e também essa bactéria, né? Então, os médicos pesquisam essa bactéria de várias formas, mas a mais comum é através da análise de biópsias ou de coletas durante uma endoscopia, que é um exame de escolha caso a pessoa tenha sintomas gástricos, né? Então, a gente acaba fazendo isso não de rotina para todos os pacientes, mas a gente sempre vai fazer para aqueles que têm sintomas, né? Afinal de contas, se a pessoa tem um sintoma, a gente precisa descobrir o que é. Agora, doutor, uma última pergunta. Em relação à Covid-19, as pessoas com câncer, elas estão no grupo de risco, mas alguém que teve a Covid-19 está fazendo um tratamento de câncer, isso pode aumentar a evolução da doença após a Covid-19? Já tem algum estudo em relação a isso? Os estudos relacionados a câncer e Covid nos mostraram uma questão fundamental. Que as pessoas que estão em tratamento de câncer e o câncer está controlado, isso mesmo com metástase, nós sabemos que ela não tem um risco aumentado de falecer por Covid. Tá? Então, o importante é controlar o câncer, não deixar ele, digamos, produzir mais metástases ou deixar de fazer quimioterapia quando a gente faz um cenário para impedir o desenvolvimento de metástases. Agora, ter Covid não necessariamente vai fazer com que a pessoa piore o tratamento dela. Isso não é uma relação direta e os estudos ainda não comprovaram e não tem muito nesse cenário evidências clínicas que suportem esse fato. É importante salientar que a pessoa que está em tratamento oncológico, lógico, deve se cuidar, não pode ir em aglomerações, tudo que está sendo falado para a população em geral, mas um pouco até a mais, né? Mas ela não pode largar o tratamento oncológico dela com o medo de contrair Covid. Até porque os pacientes oncológicos que contraem Covid não têm maior mortalidade por Covid e não quer dizer que o câncer vai progredir mais também, certo? Então é importante a conscientização da população que câncer, sabidamente, é uma doença mais grave que Covid. Doutor Bruno, muito obrigado pela participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Foi uma honra recebê-lo. Obrigado. Obrigado. Até mais. Falamos aí do câncer no sistema digestivo, trazendo aí informações e esclarecimentos.